Agora sim, a história do rapaz que escreveu um bilhetinho e ele queria que o advogado dele pegasse esse bilhetinho e entregasse para um empresário de Curitiba, que, de acordo com esse rapaz preso, teria contratado esse empresário para matar alguém. E o bilhetinho ele dava os detalhes. Ó, se você não aliviar para mim, eu vou entregar. Eu vou te entregar e vou contar tudo. Só que antes desse bilhete ter chegado até esse advogado, o preso ficou sabendo que os policiais estavam à porta das celas para fazerem uma revista. Imediatamente ele dobrou o papel, escondeu num cantinho e saiu a mando dos policiais. Que, ao entrarem nesse local, pegaram o papelzinho, viram tudo e levaram para a justiça. O empresário curitibano está mais arrebentado do que nunca, gente. Tanto que a polícia acreditou nessa história e o cara está preso. Eu volto com essa história. Presta atenção nisso aqui. Esse caso aqui é bastante sério. Um homem que quis acabar com todos os esquemas que são feitos nos postos de combustíveis aqui da capital, mas que infelizmente foi parado pela canalice. Me dá a foto dos 4 aqui, põe na tela para mim, por favor. Os 4 envolvidos, as 4 pessoas que estão presas. É a foto para fazer a cabeça, hein, Marcelo? Estão os 4, viu? Espera aí que eu consigo contar essa história para vocês e você vai entender qual é daquela carta que eu te contei anteriormente. O cara que escreveu todos os detalhes para chantagear esse empresário que o contratou, mas que foi descoberto pelos investigadores durante uma revista de polícia. São 13 horas e 4 minutos agora. Para você que está chegando para almoçar com o Tribuna da Massa, muito obrigado, tá? Obrigado pela audiência no horário do almoço. Não tem a foto aí separada, Marcelo? Então tá bom, vamos lá. Olha só. Me dá a cabeça da foto aqui, Marcelo. Me dá o texto lá que eu tenho os nomes de todos eles aqui. Espera aí, gente, que o pessoal lá em cima está se acertando aí. Onildo Chaves de Córdova, dono de posto, empresário muito conhecido aqui na capital do Paraná. Preste atenção. Este homem aqui contratou o atirador, o Patrick, que foi levado até o local do assassinato por este rapaz, ok? O Marcondes, que era o motorista, e contratado por esse outro. Esse aqui fez a ligação entre o empresário e o atirador. E o atirador é que contratou o motorista. Me dá a imagem agora que você vai entender. O Fabrício, ele estava denunciando alguns postos de combustíveis aqui da capital. Entre eles, o posto desse rapaz, desse empresário. Eles estavam fazendo esquema. A imagem do dia, o vídeo de segurança, por favor. O Fabrício estava chegando em casa, o carro que vinha atrás, dirigido por aquele rapaz que eu mostrei para vocês, deu uma batidinha na traseira do carro do Fabrício. Ele não sabia ainda do que se tratava, achou que fosse um acidente. Quando ele desceu para ver o que aconteceu, infelizmente foi alvejado. Como é que a polícia fez todas essas ligações? Por causa de uma carta também. É o que você vai entender na reportagem exclusiva do Tribuna. Põe na tela, vamos ver. Este bilhete foi encontrado na cela do matador de Fabrício Machado da Silva. O diabo loiro, Patrick Jurquizizin Leandro, estava preso por executar o fiscal de combustíveis. Ele foi levado para uma audiência do caso. Durante essas horas, o COP fez um bate-grade e, em um pequeno buraco, encontrou o recado que foi fundamental para incriminar o mandante do assassinato. Então, Piá, eu preciso do AP para mim pagar a conta em dia. Esse cara do posto vai ter que pagar, senão ele vai se f***. Eu vou falar pro meu advogado ir falar com o cara do posto. Se ele não pagar, vou dar uma chance para ele. Senão, eu vou ser obrigado a falar tudo. Então veja bem aí, mano, se você conseguir falar com ele. Aí vamos fazer de 4 em 4. Hoje, né? Fico no aguardo. Patrick. O cara do posto é Onildo Chaves de Córdova II.
Essa e outras provas foram fundamentais para a prisão dele como mandante do crime, cometido em março de 2017. Uma investigação irretocável do Dr. Cássio Conceição, da Delegacia de Homicídios, que já desde lá de trás trouxe elementos de prova, uma robustez gigante. Talvez tenha sido um dos inquéritos mais bem feitos por uma autoridade policial. Onildo tinha alguns postos de gasolina que eram investigados pela Associação de Fabrício. Ele era suspeito de adulterar o combustível e as bombas. As adulterações, segundo demonstrou a Operação Pane Seca, ela se dava de duas formas. A mistura de outros produtos no combustível, né? Inclusive se demonstrou até que até água foi misturado, e também a quantidade de gasolina que era colocada, de fato, dentro do veículo, era diferente daquele que a bomba apontava. Dias depois da morte, a Operação Pane Seca fechou 9 postos de gasolina em Curitiba. 3 deles eram de Onildo. Testemunhas disseram que viram Onildo com o Diabo Loiro algumas vezes nos postos dele. De 9 postos que foram fechados pela essa Operação Pane Seca, 3 eram ou já tinham sido do Onildo Chaves de Córdova. Então, dentre eles, um posto onde houve um encontro entre ele e a figura do Patrick. Além disso, a quebra de estação Rádio Base mostrou que o celular do Patrick esteve no posto de Onildo horas antes da execução. Eu gostaria de me permanecer em silêncio só falar no júri daí, Meritício. A polícia descobriu que Onildo estava insatisfeito com as investigações de Fabrício e chamou Jefferson Rocha da Silva para executar o fiscal. Mas ele teria negado o serviço e deu o contato de Patrick. Jefferson admitiu tudo isso nos depoimentos. Conversando assim, até que ele chegou no assunto. Como é que era o assunto? Ele falou que tinha um cara seguindo ele e os caminhões dele. E ele precisava fazer esse cara e perguntou se eu não tinha interesse. Eu falei que não. Fazer o quê? Fazer o cara, matar. Ele falou pra mim que ele precisava falar com o Patrick, que ele tinha perdido o contato do Patrick. Uhum. Ele falou, cadê? Precisava falar com o Patrick, cara. Eu falei, ó, Nildo, eu não tenho mais também o número do Patrick. Uhum. Ele falou, mas você sabe onde que ele mora? Você podia quebrar um galho pra mim, você podia arrumar o número dele pra mim lá e conseguir o número dele. Eu passei na casa do Patrick e ele não tava. Aí eu pedi pra um vizinho, que ele trabalhava anunciado com o rapaz, sabe? Eu falei, ó, cara, você não tem o número do Patrick? Aí ele me passou o número do Patrick pra mim. O Diabo Loiro teria cobrado cerca de R$20 mil pela morte. Ele teria chamado Matheus William Marcondes Guedes, o Negueba, que, conforme o Ministério Público, dirigiu o Sandero Vermelho usado para o crime. Os dois já tinham sido vistos rondando a casa de Fabrício naquela manhã. Às 10 da noite, quando o fiscal chegava em casa, depois de um jogo de futebol, aconteceu o crime. Então, todos os 4, uma perfeita divisão, né? O Onildo faz, o Jefferson faz essa intermediação, e a partir do momento que eles combinam um valor, na época ficou discutido se era R$30 mil, R$20 mil, mas o fato é que testemunhas sigilosas falam que viram o Onildo se encontrar por várias vezes com o Patrick, né? O Patrick receber o dinheiro, o Patrick, inclusive, parte desse dinheiro gastou com drogas. Então, num dia, utilizando-se de um carro furtado, um Sandero vermelho, ele na companhia do Matheus, o Matheus em outro veículo, né, fazendo ali a espreita, desde as 7 da manhã, circundando a casa do Fabrício. Quando o Fabrício chega às 10 da noite, após um jogo de futebol, Patrick colide com o veículo atrás do veículo do Fabrício. No momento que o Fabrício sai para ver o que tinha acontecido, leva 2 disparos de arma de fogo na cabeça. O veículo Sandero Vermelho usado no crime foi queimado em outro ponto da cidade. Durante a investigação, com a quebra da estação Rádio Base nos aparelhos telefônicos, tanto do Patrick quanto do Matheus, demonstraram que aqueles numerais estiveram na localidade do crime e depois estiveram na localidade onde os veículos haviam sido incendiados. Patrick tem muitas passagens pela polícia, algumas por homicídio. Ele seria um bandido faccionado pelo PCC. Este documento mostra uma denúncia do Ministério Público contra ele pelo homicídio de Marciano Adriano da Silva, em Fazenda Rio Grande,
ocorrido 20 dias antes da morte do fiscal. De acordo com as investigações, Diabo Loiro sempre matou suas vítimas com disparos de pistola 9mm na cabeça. Fabrício morreu dessa mesma maneira. Um matador de aluguel, já cometeu alguns homicídios aí, né? E o Patrick, ele subcontrata, vamos dizer assim, o Matheus Negueba. Matheus Negueba recentemente esteve envolvido, né? Teve um júri popular dele, né? Teve uma condenação também por um outro crime, um outro homicídio. Consta que o Patrick teria oferecido para o senhor R$3.000 para participar do homicídio. É verdadeira essa acusação? Vou ficar em silêncio. Quanto que o Patrick pagou para o senhor ajudar ele a matar o Fabrício? Vou ficar em silêncio. Sabe quanto o Onildo pagou pro Patrick para matar o Fabrício? Vou ficar em silêncio. O Ministério Público tem certeza absoluta de que o Onildo foi o mandante desse crime. Uma pessoa totalmente idônea que fazia o bem para a sociedade. E justamente por fazer o bem à sociedade que ele acabou pagando com a própria vida por pessoas que só pensam no lucro fácil, no lucro de uma forma ilícita. Este caso, Lucas, me marcou particularmente porque pela crueldade, né, pela forma que foi, tiraram, né, determinaram a morte de uma pessoa por conta do combate dele à fraude de combustíveis. Mais de 4 anos depois do crime, o capítulo final já tem data para acontecer. No dia 12 de agosto, às 8 da manhã, os 4 réus, Onildo, Patrick, Matheus e Jefferson, vão sentar em frente ao júri popular. Eu gostaria de me permanecer em silêncio só falar no júri daí, Tá bom. Meritício. Não, mas o senhor vai a júri? Hã? O senhor vai a júri? Ah, Pelo tá. jeito. Um rapaz ainda muito novo, com uma filha. E, enfim, né, durante todo esse tempo, né, a esposa, né, e a mãe passaram por várias situações muito difíceis. Quando eu passei isso para elas, as duas, né, ambas, foram momentos separados, mas ambas me falaram: não sei o que falar. E acreditamos e confiamos, pela robustez das provas, que todos os 4 serão exemplarmente condenados pelo Tribunal do Júri. Fabrício amava a família. Neste vídeo, ele brinca com a filha, na época de 2 anos de idade, na praia. Ele deixou ela e a esposa. Ele era muito família. E depois que a filhinha dele nasceu, ele se tornou mais família ainda. Porque nenhum julgamento, nenhuma condenação, na verdade, trará o Fabrício de volta, né? Mas nós lutaremos sim, arduamente, até porque ele tem uma filha. E a filha dele tem que crescer com o ensinamento de honestidade, de caráter do pai e saber que a justiça, uma hora vem, né? E o bem vai vencer o mal. Eu fico sempre comovido com essa história porque o Fabrício, ele só queria fazer o bem. Assim como muitos outros tantos brasileiros que muitas vezes se metem em briga e em confusão, tentando fazer do Brasil um lugar melhor. Quantas e quantas pessoas incompreendidas já foram injustiçadas por causa de suas ações. E o Fabrício é mais uma delas. Tentou combater o mal, pagou com a própria vida, mas deixou um grande exemplo para a filha. E a família dele pode contar com o Tribuna da Massa. Eu sei me posicionar. Tem muita gente que tem medo de fazer isso. Mas eu sei escolher lado, tá? Eu nunca fico em cima do muro e eu já falo para vocês que o jornalismo nem sempre precisa ser imparcial. Na minha opinião, imparcialidade muitas vezes é sinônimo de covardia. Eu prefiro tomar lado, tá? E vou ficar do lado daqueles que são injustiçados.